Olá, olá, 18 de setembro de 2020, confira as principais notícias desta sexta-feira. Divulgado o vídeo em que veterinário mata com tiros a queima-roupa empresário em clínica na capital. MEC anuncia seleção para preencher 50 mil vagas do FIES. Ação Resgate acontece agora pela manhã, na Avenida Litorânea. Número de famílias endividadas no período da pandemia ultrapassa 80%. Oferta de vacina BCG é ampliada em São Luís. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Um bom dia para você, uma boa sexta-feira para você que está começando mais um dia ligado com a gente aqui na TV Difusora, acompanhando o nosso Bom Dia Maranhão, viu? Tudo de bom para você que nos acompanha na capital e também no interior do estado. Vamos juntos até às 8 horas da manhã, quando chega o primeiro impacto. É bom demais saber que você está com a gente em várias regiões do Maranhão. Um abraço aos amigos aí na região dos Cocais, também na região tocantina, acompanhando aqui o nosso Bom Dia. Vamos lá, vamos juntos. Que bom saber que a gente está tomando o café da manhã junto, está começando aqui essa sexta-feira, é bom demais, viu? Daqui a gente fica aqui naquela vibração positiva para que tudo dê certo para você, para a sua família, você que nos acompanha. Daqui a pouquinho o Silvio Alves vai voltar para falar com a gente sobre segurança, atualizar os principais assuntos dessa área para você. O John Coutrin vai falar sobre política, inclusive vamos falar sobre em relação a valores do Ministério da Educação. A gente tem problemas, desafios são vários na área da educação, mas em relação aos recursos da educação, a gente vai saber detalhes daqui a pouco com o John Coutrin sobre esse assunto que repercutiu bastante ontem em todo o país. Inclusive, temos uma reportagem para mostrar para você sobre esse assunto, tá certo? O número de famílias endividadas aqui em São Luís cresceu com a crise econômica provocada pela pandemia da Covid-19. No mês passado, só para que você tenha uma ideia, esse índice ultrapassou os 85%. Vamos ver. O Raimundo sentiu fortemente os impactos causados pelo novo coronavírus. Ele foi um dos trabalhadores que teve redução de jornada e de salário, o que acabou afetando o orçamento dele. No princípio, eu comecei a trabalhar de casa, né? Aí teve redução, mas agora está voltando normal, estou voltando para o escritório um período, daqui a pouco está normalizando o salário e ficando tudo certo. Os dados que acabam de ser divulgados pela FEComércio do Maranhão revelam que o quantitativo de famílias endividadas em São Luís cresceu consideravelmente a partir da crise gerada pela pandemia da Covid-19. No último mês de junho, a situação se agravou. No período, cerca de 79% das famílias na capital estavam endividadas. Em julho e agosto, esse número ultrapassou os 85%. Este ano de juros mais baixos, mas ainda assim o custo desse crédito ainda é muito alto. Então as famílias acabam entrando aí numa bola de neve ao não conseguir pagar essa dívida e ela tende a aumentar. Por isso é muito importante esse planejamento familiar para que ela consiga pagar suas dívidas mais antigas para continuar tendo aí poder de compra. E se há um aumento no número de famílias endividadas, consequentemente, o percentual de famílias que não conseguem pagar essas dívidas também aumenta. Foi o que ocorreu principalmente nos últimos 3 meses. A pesquisa da FEComércio mostra que a gente teve o terceiro aumento consecutivo do endividamento e acompanhando esse endividamento, essa tomada de crédito, a gente teve o crescimento também da inadimplência, ou seja, aquelas famílias que não tiveram condições de pagar suas dívidas. Na fase mais crítica da pandemia, entre março e maio, 1.725 postos de trabalho foram eliminados aqui no comércio de São Luís. Em junho e julho, 830 dos trabalhadores afetados conseguiram se reposicionar no mercado. Mesmo assim, ainda é menos da metade de quem perdeu o emprego. Sem trabalho e sem recursos para honrar os compromissos, para muita gente, a única solução foi apelar para o crédito, aumentando ainda mais o endividamento. A gente teve a eliminação aqui em São Luís de 1.725 postos de trabalho somente no comércio. Então são centenas de famílias que perderam sua renda, não tiveram mais condições de arcar com suas despesas correntes com recursos próprios. Então tiveram que recorrer aí ao cartão de crédito, à forma de financiamento para manter o seu consumo. A situação não está fácil para ninguém não, né? A pandemia chegou e chegou fazendo estrago na área da saúde, mas na área econômica também. A gente vê nessa pesquisa aí mais um retrato dessa realidade que estamos vivendo, então vamos levar um tempo para sair desse momento, dessa realidade, não é? Olha, a oferta de vacina BCG foi ampliada aqui na capital maranhense. Nós vamos saber mais sobre o assunto agora com o Eduardo Ericeira. Inclusive, os postos já estão funcionando para esse tipo de vacina. A gente vai saber agora os detalhes com o Eduardo. Oi, Eduardo, bom dia.
Olá, Adalberto. Muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham, bom dia Maranhão, uma ótima sexta-feira a todos. Vacina super importante, qualquer vacina é importante, essa da BCG é uma das primeiras, a criança logo muito cedo precisa tomar, que combate, que previne a tuberculose, e essa disponibilização, como você disse, em mais 6 unidades aqui da capital São Luís, totalizando agora 22 unidades de saúde que disponibilizam essa vacina do tipo BCG, que combate, que previne a tuberculose. As seguintes unidades de saúde agora vão passar a disponibilizar essas 6 novas unidades. São a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, que é a APAI, também o Centro de Especialidades Médicas na Cidade Operária, o CEM Cidade Operária, e as unidades mistas do Itaquibacanga e do São Bernardo. Além dessas 4, também outras dois centros de saúde. Thales Ribeiro, que fica localizado no bairro de Fátima, e também o Centro de Saúde Ribamar Frazão, como eu disse, totalizando com essa soma de mais 6 unidades, que agora compõe o cronograma de vacinação que previne a tuberculose, totalizando agora 22 locais de vacinação. Tem também um cronograma, um planejamento de dias para a questão da vacinação do tipo BCG. Na segunda-feira, por exemplo, a BCG pode ser encontrada na APAI e nos centros de saúde João de Deus, Quebra-Pote e Olímpica 2. Já nas sextas-feiras, hoje, por exemplo, a vacina é ofertada nos centros de saúde Thales Ribeiro, no bairro de Fátima, e também nos bairros da Vila Itamar e do Coab Anil, no bairro Coab Anil. A BCG, em conjunto com a hepatite B, são 2 vacinas importantes, como a gente disse na nossa participação logo no começo, Adalberto. São as primeiras vacinas indicadas para o recém-nascido, quer dizer, pessoa bem cedo, logo começa aí a vida, ela já tem que tomar a vacina BCG e também contra a hepatite B, logo aí recém-nascido. Ela protege contra as formas graves da tuberculose, uma doença infecto-contagiosa e com grande incidência de casos ainda no território brasileiro. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Você ligado aqui no Bom Dia nessa manhã de sexta-feira, ligaram com a gente aqui na TV Difusora. A gente vai agora atualizar os números da Covid-19 do Maranhão. Aqui na tela, o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, que aponta 165.499 casos confirmados. Desses casos, 156.276 foram recuperados. O número de casos ativos é 5.601 e o número de óbitos, a gente sempre lamenta, claro, 3.622 é o número total desde a chegada da pandemia aqui ao Maranhão. Os novos casos nas últimas 24 horas, 76 na capital maranhense, 81 em Imperatriz e 600 nas demais regiões. No cenário nacional, uma informação importante: em uma semana, os casos de Covid caíram 30% e o número de mortes reduziu em 13% em todo o país. Foi a primeira vez em que as 2 curvas apresentaram uma redução acima de 10% juntas desde o início da pandemia. No mapa de casos, pela primeira vez, o boletim epidemiológico não trouxe nenhum estado com aumento nos casos. Do total, 24 unidades da federação tiveram redução. Esse é o momento que vivemos, portanto, da pandemia do novo coronavírus aqui em todo o país. O Ministério da Educação definiu regras para 50 mil vagas remanescentes do Fundo de Financiamento do Estudantil 2020. E olha que tem muita gente de olho nessas vagas. Informação importante: as inscrições não começaram ainda, vão ser feitas pela internet, mas as regras já foram divulgadas. O repórter Eduardo Bueno confirma comigo agora essas regras novas para o financiamento, essas vagas. Bueno, bom dia. Oi, Adalberto, bom dia para você, bom dia a todos. E essas regras foram divulgadas pelo Ministério da Educação e incluem, por exemplo, que o candidato tenha atingido pelo menos 450 pontos nas edições do Exame Nacional do Ensino Médio, isso dos últimos 10 anos, isso é desde o ano de 2010. Se o candidato fez as edições de 2010 até a do ano passado, atingindo no mínimo 450 pontos, ele vai poder sim ter acesso a uma dessas vagas de financiamento, que é o FIES, que é o programa que financia vagas nas universidades
particulares. Ele faz o financiamento aí através do curso escolhido pelo candidato. Adalberto, também, o candidato não pode ter tirado 0 na redação e também tem que ter renda mensal bruta de até 3 salários mínimos por pessoa. O FIES pode ser concorrido tanto por aqueles que ainda não entraram no ensino superior, quanto para aqueles que já possuem graduação. Essa edição é diferente das outras, né, por conta da pandemia, e todos os candidatos vão poder ter acesso para as vagas remanescentes. O que são essas vagas remanescentes? São aquelas que não foram preenchidas nesse semestre, aí, o primeiro semestre de 2020. Essas regras foram divulgadas no Diário Oficial da União e o candidato concorrente precisa ficar atento aí a todas as regras aí que foram definidas pelo Ministério da Educação para conseguir ter acesso e, por exemplo, Adalberto, terminar esse ano de 2020 e já começar o ano de 2021 com uma vaga na universidade. Eu volto ao estúdio com você, Adalberto Melo. Obrigado, Bueno, pelas informações. Você ligado com a gente aqui na TV Difusora do Bom Dia Maranhão desta sexta-feira. Olha só, cidade limpa não é aquela em que mais se limpa, mas a que menos se suja. Você já deve ter ouvido essa frase, inclusive, aqui no nosso Bom Dia, não é? Mas ela se aplica para essa reportagem que a gente vai ver agora. Aqui em São Luís, mesmo com o aumento dos pontos de coleta e de lixeiras na cidade, muitas pessoas ainda têm o hábito de descartar de forma errada o lixo que produzem. Vamos ver. Elas estão espalhadas pela cidade. São quase 9.000 lixeiras instaladas e disponíveis para ajudar a cumprir aquela máxima que todo mundo conhece. Lugar de lixo é no lixo. E fazem parte das estratégias da Prefeitura para garantir uma cidade limpa e com responsabilidade ambiental. É importante dizer que esse é um mobiliário urbano, é um equipamento para uso coletivo, ou seja, do munícipe, do transeunte que esteja transitando nas vias e precise dispor do resíduo. Ele não é para utilização domiciliar ou individual. Mas tem gente que ainda não entendeu a necessidade de manter a cidade limpa. Nesta avenida do bairro São Francisco, por exemplo, apesar de ter um ecoponto a poucos metros daqui e lixeiras espalhadas pela avenida toda, a gente ainda encontra situações assim. Pessoas que jogam lixo em qualquer lugar. A garrafa de refrigerante poderia estar na lixeira, ali tão pertinho. Seu Ribamar diz que o problema é antigo. Isso é constantemente, todo dia. É feita a limpeza, é recolhido todo o lixo, mas depois demora um pouco de tempo. Eles escolhem aquelas horas que não tem ninguém olhando e chega, encosta e deixa o lixo aí. Simplesmente carroceiro. Tem vezes de chegar a gente com o carro aí e jogar, já foram ver constantemente. Já na feira do bairro, a lição da boa conduta vem de quem trabalha aqui. Dona Raimunda vende temperos e a primeira tarefa do dia é jogar no cesto o lixo que os desavisados descartam de qualquer jeito. Que às vezes tem aqui até agora ainda está fora do coisa, mas também tem uns que nem junto. Mas aqui é de junto quando a gente chega. É impressionante, né? Se falta lixeira, as pessoas reclamam porque não tem lixeira. Coloca a lixeira, continua a reclamação. Então, embaixo, às vezes, da lixeira, gente, está um absurdo. Quer dizer, não dá nem para nominar o que acontece numa situação como essa, né? E lembrando, nós somos responsáveis pelos resíduos que nós produzimos. A responsabilidade não é do outro, é minha. Fazer o quê, né? Vamos conferir agora o nosso giro de notícias? O Hospital de Campanha de São Luís, que fica localizado no Multicenter Sebrae, no bairro do Coafuma, encerrou suas atividades de atendimento após 4 meses de funcionamento. A unidade, com 200 leitos de internação e serviço ambulatorial, realizou 2.340 atendimentos. O anúncio foi feito pelo governador do Maranhão, Flávio Dino. De acordo com o governador, a medida se faz necessária já que há uma diminuição no registro do número de casos do novo coronavírus na capital maranhense. As regras para a concessão do auxílio emergencial residual de R$ 300 foram publicadas em edição extra no Diário Oficial da União. O decreto regulamenta a medida provisória de 2 de setembro de 2020, que concede o auxílio emergencial residual de R$ 300 a R$ 600 para mães solteiras. Inicialmente projetado para durar 3 meses, o auxílio foi estendido para o total de 5 parcelas. E a partir de hoje, será pago o auxílio emergencial residual no valor de R$ 300 em até 4 parcelas mensais. O sistema responsável pela divulgação das candidaturas registradas em todo o país para as eleições municipais de 2020 já tem o acesso liberado. A ferramenta foi desenvolvida pelo Tribunal Superior Eleitoral e, através dela, é possível acessar informações detalhadas sobre os candidatos. Os dados são divulgados à medida que os candidatos solicitam seus registros à Justiça Eleitoral.
O sistema já dispõe de informações sobre 606 pedidos de registros de candidatura no Maranhão, sendo 43 prefeitos, 43 vice-prefeitos e 520 vereadores. Esses números são constantemente atualizados pela Justiça Eleitoral. A gente vai agora para o intervalo, mas não sai daí não. No próximo bloco, o decreto mantém aulas suspensas em Caxias. A gente vai falar ao vivo, inclusive, lá da região leste do Maranhão. E mais, a ação resgate acontece agora pela manhã na Avenida Litorânea e tem Silvan Alves falando sobre as investigações daquele caso da morte de um empresário por um veterinário na capital. Um vídeo foi divulgado, a gente ouviu inclusive aí a companheira do Eduardo, do empresário que infelizmente morreu. Nesse caso aí, a gente vai mostrar daqui a pouco, depois do intervalo para você, tá bom? Você sabe que hoje a televisão comercial está completando 70 anos que chegou ao Brasil? Olha essa imagem. É a imagem da torre que você tem nesse momento ao vivo aqui em São Luís, da primeira emissora que chegou aqui no estado, exatamente a TV Difusora. A gente volta já já no Bom Dia Maranhão. Um instante só. São 7 horas e mais 18 minutos, 7h18, você ligado aqui na TV Difusora no Bom Dia Maranhão. Foram divulgadas as imagens do momento em que um empresário é baleado dentro de uma clínica veterinária aqui na capital maranhense. A namorada da vítima conversou com a nossa equipe. O vídeo de 1 minuto e 39 segundos mostra a tensão antes dos disparos que tiraram a vida do empresário Eduardo Viegas. Ele, a namorada e o médico veterinário já estavam no atendimento final. Pelas imagens, o empresário começa a filmar o profissional questionando valores e a nota. O desentendimento evolui para a agressão física e, em seguida, os tiros. Evelyn aparece nas imagens. Ela é namorada de Eduardo. Eduardo pediu a nota fiscal dele, que é um direito de todo consumidor, né? Isso é em lei, está na lei. E aí ele falou para Eduardo que eles não, na clínica, eles não emitiam notas fora do horário comercial. Uma clínica 24 horas não emitia nota fora do horário comercial. E aí eu e Eduardo, a gente se sentiu muito lesado, porque como assim esse cara pensa que a gente é o quê? Que a gente é ignorante? Que a gente é idiota ao ponto de acreditar numa coisa dessa? As imagens foram analisadas por essa especialista. Ela diz que os tiros foram utilizados como recurso para dar fim à discussão de forma violenta e que antes dos disparos a situação já tinha sido controlada. A reação teria sido desproporcional ao ataque. Aquilo ali tem uma característica de homicídio qualificado. Por que qualificado? Porque há uma intenção, né, de realmente acabar com aquela situação. E aí eu poderia incluir o repertório do acabar com a vida do outro, ou com a possibilidade do outro reagir, ou qualquer coisa nesse sentido. A arma utilizada no crime, uma pistola 380, foi apreendida pela polícia no dia que o médico veterinário se apresentou e deu depoimento. Ela tinha um registro no CAC para caçador, colecionador e atirador, mas não deveria estar no ambiente de trabalho do autor dos disparos. Ali não era uma situação de treino, nem uma situação de caça, nem uma peça de colecionador, até porque era uma clínica veterinária, então não era um espaço de exposição de uma peça de colecionador. Com os disparos, a namorada da vítima foi atingida na mão. Ela perdeu parte de um dedo e o movimento de mais um, além de várias sequelas emocionais. A motivação do homicídio é o que ninguém consegue compreender. É até uma coisa assim difícil de falar, uma pessoa que trabalha com gente, com animal, não ter paciência. Então, se ele humano, se tivesse um pingo de compaixão, era, olha, assim, ó, a gente vai se irritar, então eu vou sair daqui. Na verdade, Andressa, era só ter dado a nota fiscal. Silvan Alves comigo. Silvan, você tem larga experiência nessa área. Esse tipo de atitude que você viu aí, os disparos, a direção, a tudo que você viu no vídeo, cai por terra aí uma série de argumentos aí que foram levantados até agora. Um deles foi de que, por exemplo, o advogado de defesa chegou a dizer de que o tiro só pegou no empresário porque ele se abaixou. Sim, e aí por isso acabou atingindo. A imagem isso derruba o vídeo, as imagens falam por si, não é?
cai por terra essa tese, que foi inclusive utilizado no próprio depoimento do Daniel, que está preso, cumprindo prisão temporária, porque as imagens mostram que realmente que ele tinha o domínio da arma, né? Coloca o dedo em riste, que é uma posição de atirador, né? E atira em uma região vital, que é na cabeça, né? E depois as próprias imagens acabam mostrando que mesmo depois que o Eduardo levou os primeiros tiros na cabeça, caiu, ele continuou atirando. E outra proximidade também dos disparos que foram efetuados, né? Essas imagens, Adalberto, elas causaram um impacto muito grande na sociedade, porque enquanto a gente estava falando e tal, que foi por causa de uma filmagem no celular e que foi uma briga por causa de uma divergência no pagamento de uma consulta de um gato e que a clínica não se recusava a emitir a nota fiscal, aí as pessoas não tinham esse impacto. A partir do momento que as pessoas assistem essas imagens, as pessoas ficam estarrecidas com tanta frieza. Você vê que, então, um outro detalhe que chama a atenção também dos especialistas é que ele vai lá, volta, né, com a vítima já caída, sem vida, e ele não mostra nenhum remorso, nenhum arrependimento, nem pressa para sair do local. Isso também foi observado. A imagem realmente chama a atenção. Bom, a gente vai falar agora sobre a Polícia Civil, que realizou uma operação na capital. Aliás... Está em andamento agora. A operação está em andamento. Está em andamento. Essa operação, Adalberto, ela é denominada Operação Parque Seguro. Tem mais de 200 policiais. Está lá o caso Alberto Damasceno, a delegada Sara Bonfim, a Viviane Fontinelli, Valdenor Viegas, né? E os policiais também dos batalhões da área. Visa cumprir mandado de prisão, busca e apreensão na região do Parque Florencio, Novo Horizonte, Vassoural, Parque Jair, Parque Vitória, em toda aquela região ali, né? Combate principalmente também as organizações criminosas, né, que agem naquela região. Então esse trabalho não tem hora para acabar, ele começou agora e vai até o cumprimento de todos esses mandados de busca e apreensão e também mandato de prisão a partir dos levantamentos que foram feitos lá pela delegada Sara Bonfim e pelo Damasceno lá da seccional, inclusive com os nomes dos indivíduos que comandam o crime organizado naquela região. Obrigado, viu, Silvano? Ok. Bom dia, Adalberto. Bom fim de semana a você. Bom fim de semana a todos. Obrigado mais uma vez. Nosso Silvão Alves, que é presidente de segunda a sexta aqui, o Bandeira 2 na TV Difusora. Você vai lá nas nossas redes sociais, no Facebook especial, diz qual bairro que você está acompanhando o nosso Bom Dia, qual a cidade que você acompanha a nossa programação e daqui a pouquinho a gente faz um registro aqui, tá bom? São 7 horas e mais 25 minutos. 7h25, você ligado com a gente aqui nessa manhã. Ligado com a gente nessa manhã de sexta-feira. Acontece agora pela manhã uma ação resgate. A iniciativa conta com o apoio, né, de vários setores ligados à saúde, a direitos humanos, segurança, do governo do estado e também da Prefeitura de São Luís. Quem tem detalhes para nós é Eduardo Ericeira sobre esta ação. Eduardo. Pois é, Adalberto, ação importante que a gente já aqui trouxe para o Bom Dia Maranhão, trouxe nos nossos telejornais aqui da TV Difusora, em vários pontos aqui da capital São Luís. É uma ação aí de extrema importância, que como o nome já fala, é o resgate das pessoas, de repente em situação de rua ou usuários de drogas, enfim, um trabalho de extrema importância. A gente está com um dos organizadores, um dos coordenadores dessa ação, que é o Marcelo Costa, que é diretor do CAPS-AD. Marcelo, essa ação acontecendo na Avenida Litorânea, eu já fiz a cobertura de algumas ações, mas não lembro que tenha sido alguma na Avenida Litorânea. O porquê de ter levado agora para a Orla Marítima da capital? Explica essa questão da mudança. Muito bom dia. Bom dia, Ericeira, bom dia a todos os telespectadores. Realmente é a primeira vez que a gente leva essa atividade para a Avenida Litorânea. Não é nada assim em termos de aumento, de quantidade de usuários de droga naquela região, mas a gente também chamou a atenção para a população em geral. A gente está no Setembro Amarelo, né? O Setembro Amarelo é um mês que é o de prevenção à automutilação e ao suicídio. Com isso, a gente quer chamar a atenção dessa população, que a gente está vivendo um momento de pandemia muito grave, onde a gente vê casos de suicídio, casos de aumento de ansiedade, depressão. Então vamos estar levando também, além de atividades que a Ação Resgate leva rotineiramente, que são testes rápidos de HIV, sífilis, hepatite. Às vezes a população tem alguma dúvida sobre questão de internação sobre álcool e drogas. Lógico, se alguma situação acontecer relacionada à dependência química, a gente também está com uma equipe para fazer internamento e também estaremos levando pessoas que estão em tratamento em diversos serviços de saúde mental. Não só no CAPS-AD, mas nos CAPS psiquiátricos, no Nina Rodrigues, em outros serviços de saúde mental, para fazer uma atividades que geram prazer, que vão trazer benefício para a qualidade de vida física e mental. Vão ter aula de Tai Chi Chuan,
Lógico, respeitando todas as regras de contingenciamento por conta do Covid. Todo mundo de máscara, com distanciamento, quantitativo de pacientes que vão, quantitativo limitado, de profissionais limitados. Essas atividades justamente para mostrar que a gente vence problemas como esse, droga, depressão, tendo bons hábitos, praticando, mudando a nossa rotina para hábitos saudáveis. E assim valorizar a vida, que é o tema da campanha do Setembro Amarelo desse ano da Secretaria de Estado da Saúde. A programação tem início às 9 horas da manhã, deve se estender até que horas? A gente deve ficar lá até umas 11, 11h30, né? Porque tem a logística de ônibus, de levar o transporte dos pacientes, tem medicação que tem que ser dado antes, né? São pessoas que estão em tratamento, não só para dependência química, lá tem pessoas que estão em tratamento para depressão, tem pessoas que já tentaram cometer suicídio, tem pessoas que já viveram problemas mais graves, mas estão sob assistência dos serviços de saúde mental do Estado. Então elas vão estar ali para realmente curtir um dia diferente para elas, né? E ver que existem formas alternativas, existem formas de cuidar da nossa vida, valorizar a nossa vida, sem precisar realmente atentar contra ela própria, né? Okay, obrigado pela entrevista, Marcelo Costa, diretor do CAPS AD. O Marcelo lembrou bem, né, Adalberto? A gente inclusive trouxe esse tema para cá em discussão, que é a questão do Setembro Amarelo, que é de prevenção ao suicídio. Essa questão da pandemia trouxe aí um problema muito grave, que é a questão da depressão, por conta até dessa situação que a gente vive. Então, de extrema importância, não só para essas pessoas que estão em tratamento, mas para essas pessoas que vão passar lá pela vida litorânea, que vai acontecer esse trabalho de abordagem, orientação também nesse sentido, envolvendo a questão da campanha do Setembro Amarelo, além da questão da Operação Resgate também, a partir das 9 horas da manhã na Avenida Litorânea, durante toda a manhã. A gente volta com você desejando um ótimo fim de semana a todos. Adalberto Melo. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Marcelo, também pelo trabalho, pela entrevista que nos deu aqui no Sistema Difusora de Comunicação. São 7 horas e mais 27 minutos, gente. 7h29, 7h29 agora, não perca a hora. Um decreto mantém as aulas suspensas em Caxias. Esse é o assunto, inclusive, que a gente tem hoje para destacar, da região leste maranhense. A Raquel Souza traz para a gente ao vivo, lá da região dos Cocais, mais informações sobre o assunto. Ô Raquel, bom dia. O que diz esse decreto? Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Isso mesmo, Adalberto. A Prefeitura Municipal de Caxias decidiu, por meio de um novo decreto, de número 257, da data de 15 de setembro, manter a suspensão das aulas presenciais em toda a rede municipal de ensino e levando em consideração também a legislação estadual para as demais redes de ensino. Dessa forma, o decreto mantém suspensas até o dia 9 de outubro todas as atividades presenciais nas instituições de ensino público e privado, de nível infantil, fundamental e médio. Lembrando, Adalberto, que as escolas da rede privada devem retomar somente após a definição aí, junto com o colegiado, né? Esse colegiado deve ter participação dos pais ou estudantes, caso estes sejam maiores de idade. Sobre a retomada das atividades das redes de ensino de nível superior e técnico, o decreto estabelece que cada instituição deve criar uma comissão de saúde que deverá também contar com a participação de todos os segmentos dessa comunidade educacional. E mais, além de cumprir os padrões sanitários, cada unidade de ensino deve implantar uma metodologia híbrida. O que significa isso, né? O uso de atividades presenciais e não presenciais, Adalberto. Obrigado, Raquel. Bom final de semana, viu? Bom final de semana para todos vocês também. Raquel Souza, direto lá da TV Sinal Verde em Caxias. Um abraço a você que acompanha a nossa programação nas redes sociais, aqui no Facebook. Está comigo o Miguel Luz do Carmo, que está parabenizando a TV Difusora, também pela data de hoje, aí, pela data significativa da chegada da TV Comercial Brasil. Nilson Rod está comigo ligado no bairro Magalhães Bastos, lá no Rio de Janeiro. Você aproveita então, participa com a gente aqui, tá bom? E diz qual bairro que você acompanha em São Luís, com a cidade que você está acompanhando o nosso Bom Dia Maranhão também, tá? São 7 horas e mais 31 minutos, 7h31, e você ligado com a gente nessa sexta-feira. Daqui a pouquinho vem aí John Coutrin para falar dos bastidores da política aqui no nosso Bom Dia dessa sexta-feira. Vamos juntos, vamos em frente aqui com o nosso Bom Dia nessa sexta-feira até às 8 horas da manhã. Informação que não para, às 8 chega o primeiro impacto para você, nessa data que eu repito é significativa, 70 anos da chegada da TV Comercial ao Brasil. Vamos falar agora da previsão do tempo. A gente mostra para você o tempo em Imperatriz com imagens ao vivo, imagens do climaauvivo.com. Hoje em Imperatriz, poucas nuvens e ausência de chuva por lá, hein? Olha essa imagem. A mínima vai ser de 24, a máxima vai ser de 39 graus. Portanto, esse é o tempo hoje em Imperatriz. Olha só, céu azul aí brilhando e a cidade já começa a se movimentar. É a sexta-feira que começou e que bom que você começou essa sexta-feira com a gente aqui
no Bom Dia, tomando o café da manhã, bem informado aqui na TV Difusora, hein? Vamos para mais 3 cidades? A parceria com o LabMet, Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. E a gente confere a previsão do tempo em mais 3 cidades aqui na nossa tela. Parceria com o LabMet, que é da UEMA. Aliás, parabéns ao pessoal aí do LabMet, Laboratório de Meteorologia. São pesquisadores aqui do nosso estado. A gente valoriza a prata da casa aqui no Bom Dia também. Caxias, Carolina e Pinheiro, 3 cidades em Caxias. Céu parcialmente nublado, a claro, ausência de chuva, mínima de 24, máxima em Caxias 40 graus. É muito quente porque a sensação térmica é maior ainda, né? Carolina também com mínima de 25 e máxima de 40 graus. Está muito quente em Maranhão nessa sexta-feira, poucas nuvens, ausência de chuva. Em Pinheiro, lá na Baixada Maranhense, poucas nuvens e ausência de chuva também nessa sexta-feira. Em Pinheiro, da Baixada Maranhense, a mínima vai ser de 24 graus e a máxima de 39 graus. Você vê aqui que temperatura máxima e temos provavelmente hoje a semana mais quente do ano no Maranhão, hein? Anote aí, hoje provavelmente a semana mais quente do ano no Maranhão por conta aí dessas previsões que a gente tem mostrado aqui para você, da média aí climatológica em relação a todo o estado, né? São 7 horas e mais 33 minutos, 7h33, a gente vai para o intervalo agora. Depois do intervalo a gente vai falar sobre os 70 anos da televisão comercial no Brasil. Tem uma reportagem especial, inclusive, sobre esse assunto que a gente vai mostrar, hein? E vem aí John Coutrin falando dos bastidores da política. É rapidinho, a gente volta já já. São 7 horas e 33 minutos em todo o Maranhão. São 7 horas e mais 36 minutos, 7h36, e você aqui no Bom Dia Maranhão, nessa sexta-feira, estamos juntos e vamos assim até às 8 horas, quando chega o primeiro impacto. Na região Tocantina, a expectativa é para a reunião da ONU em Genebra, na Suíça. Você sabe que a gente falou ontem, inclusive, sobre o assunto. Lá na reunião da ONU será apresentado um relatório sobre a situação na comunidade de Piquiá de Baixo. Há essa expectativa, mas hoje a gente vai mudar de assunto, a gente vai falar sobre um acidente, né, que aconteceu lá. A gente vai acompanhar essa reunião hoje da ONU e vai trazer mais detalhes ao longo dos nossos telejornais, tá bom? Reunião importante que acontece hoje. Mas lá de Imperatriz, agora ao vivo, a gente tem informações sobre um acidente, a gente vai saber qual é com o Marcelo Júnior, que tem os detalhes. Marcelo, bom dia. Olá, Adalberto. Bom dia para você, para quem assiste o Bom Dia Maranhão, ligado com a TV Difusora. Hoje, sexta-feira, o destaque do final de semana serve de alerta para os condutores de veículos para a questão dos acidentes de trânsito. Os números vêm crescendo aqui na cidade de Imperatriz, com a flexibilização, né, com a volta cada vez mais da economia do setor. O fluxo de veículos nas estradas federais, nas rodovias estaduais e também nas ruas e avenidas de Imperatriz cresceu. E com isso os números de acidentes de trânsito também se elevaram. De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência aqui na cidade de Imperatriz, nesse ano 1.144 acidentes de trânsito ocorreram. E a maioria envolvendo motocicletas. A cidade de Imperatriz, na região Tocantina, é um dos municípios do estado do Maranhão com a maior quantidade de veículos de 2 rodas, né, as chamadas motocicletas. Nos primeiros 8 meses deste ano, segundo o SAMU, 1.338 pessoas ficaram feridas e 10 pessoas acabaram morrendo. No final de semana que passou, houve um acidente aqui na rodovia BR-010, um carro acabou atingindo uma moto e com isso uma pessoa morreu. Nas ruas e avenidas aqui da cidade de Imperatriz, principalmente no horário da manhã, 83% dos acidentes de trânsito registrados envolvem motocicletas. Por isso, fica o alerta, a Secretaria Municipal de Trânsito e a Polícia Rodoviária Federal estão desenvolvendo campanhas de orientação para que os condutores de veículos estejam atentos e diminuam a velocidade para evitar os acidentes, principalmente envolvendo motos aqui na cidade de Imperatriz, a segunda maior cidade do estado do Maranhão. Adalberto. Obrigado, Marcelo. Bom final de semana para todos aí na região Tocantina, viu? Um abraço. Marcelo Júnior, portanto, trazendo informações lá direto de Imperatriz. São 7 horas e mais 39 minutos, 7h39. Você ligado no Bom Dia nessa sexta-feira. Estamos juntos aqui pela TV Difusora. Final de semana está chegando. E aí, cuidado, hein, gente? Porque a pandemia continua, então vai sair, leva a máscara junto e a gente lembra também o cuidado em relação ao trânsito. A gente teve agora recentemente aí dados significativos que mostram um número de acidentes enorme ainda provocado por imprudência dos próprios motoristas, tá bom? São 7 horas e 39 minutos, agora vamos falar de eleições 2020.
O Instituto Exata realizou uma pesquisa de intenção de votos no município de Garapé Grande. A sondagem foi solicitada pelo Sistema Difusora de Comunicação e aí a gente vai conferir agora este resultado. Vamos ver? Se a eleição para prefeito de Garapé Grande fosse hoje, em quem o senhor ou a senhora votaria? Na espontânea, Erlânio Xavier aparece com 83%, Jacinta com 3%, Breado 1%, Suane 0%, nenhum, 1%, não sabe 12%. Esse foi o resultado da espontânea. A pesquisa também mostra para você agora um outro cenário já na estimulada, se a eleição para prefeito de Garapé Grande fosse hoje, e sendo esses candidatos em quem o senhor ou a senhora votaria, na estimulada, Erlânio Xavier 91%, Jacinta 5%, nenhum branco ou nulo 1%. Não souberam ou não responderam 3%. São os números da pesquisa de Garapé Grande. Na estimulada agora, a pergunta foi: a próxima eleição para governador será em 2022, mas se a eleição fosse hoje, em qual desses políticos o senhor ou a senhora votaria? Senador Everton Rocha, 69%, candidato do Grupo Sarney, 10%. Vice-governador Carlos Brandão, 2%, nenhum deles 4%, não souberam, não responderam, total aí de 15%. Essa é a pesquisa, portanto, que foi feita no município. Se a eleição fosse hoje, os candidatos fossem esses, em quem o senhor ou a senhora votaria? Na estimulada, senador Everton Rocha, 72%. Vice-governador Carlos Brandão, 5%. Nenhum deles, 5%. Não souberam, não responderam, 18%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral com o número MA 02341/2020. A margem de erro de 3,6 pontos percentuais para mais ou para menos. Pesquisa exata realizada nos dias 17 a 18 de agosto de 2020. É hora de conferir agora a agenda dos candidatos a prefeito de São Luís. Rubem Júnior pela manhã tem reunião com o colegiado de pastores do campo. À tarde tem reunião com a Federação das Escolas Comunitárias. À noite participa do lançamento de candidaturas de vereadores. Iglesio Moisés, à tarde tem reunião com a equipe de plano de governo e à noite tem reunião com lideranças da cidade operária. À noite também participa da divulgação do PAP, Programa de Apoio à Primeira Infância, na cidade operária. Pastor Silvio Antônio, pela manhã, tem reunião com a equipe de marketing, à tarde tem reunião com a assessoria e com a coordenação de campanha. Geisael Marques, pela manhã, tem reunião com a coordenação de campanha e à tarde tem reunião com lideranças. Neto Evangelista, pela manhã, tem inspeção das condições de vulnerabilidade das praias na Avenida Litorânea. Meio-dia, reunião com pastores das igrejas Assembleias de Deus. À tarde, reunião com equipe de campanha e à noite, reunião com pré-candidato a vereador e moradores do Cantinho do Céu. Duarte Júnior, pela manhã, tem diálogo com líderes cristãos. À tarde, reunião com a equipe de pré-campanha e com a equipe de comunicação. À noite, participa do evento Bora Resolver, na Vila Palmeira. Agora a participação do comentarista de política John Coutrinho aqui no estúdio comigo. John, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Ô John, o Ministério da Educação perdeu 1,5 bilhão por recursos parados em caixa. Estou falando verdade aqui ou estou mentindo? Não é fake news, não. Não é fake news, não? Não, eu pensei que era também. Mas isso é verdade, Adalberto. Lamentavelmente, isso deixa todos nós estarrecidos por conta da falta de gerenciamento no Ministério da Educação, no MEC. Não vamos culpar o atual ministro, mas o anterior, né, o Van Traub, ele que, por conta de falta de projetos, olha só, dinheiro estava disponível no MEC, no Ministério da Educação, e por falta de projetos dentro do MEC, esse recurso pode ser bloqueado e deve ser, aí, Adalberto, devolvido, né? O Ministério da Economia já solicitou esse dinheiro e você não vai nem saber para que esse recurso vai servir. Para pagar emenda parlamentar de deputados, né, senadores, emenda parlamentar. Um dinheiro que, por exemplo, no ensino médio serão perdidos 500 milhões, na ensino fundamental 1,1 milhão de reais, ensino básico, ou seja, totalizando quase 1,6 bilhão de reais, esse dinheiro todo aí deve, portanto, sair do MEC e ir para pagamento de emendas parlamentares. A gente tem uma reportagem sobre o assunto, vamos, a gente vai ver, acompanhar. Você continua o comentário, isso é importante. Já. Vamos ver. Vamos lá. As declarações foram feitas por videoconferência na comissão do Congresso que acompanha as ações para enfrentar a pandemia da Covid-19. Milton Ribeiro defendeu a volta às aulas, apesar da decisão final ser de estados e municípios. Se dependesse do MEC hoje,
Quero repetir isso, vai ficar bem marcado. Nós voltaríamos amanhã. 6 meses depois do começo da pandemia, o ministro deu detalhes dos protocolos de segurança elaborados pelo Ministério para permitir o retorno das atividades da educação básica, que inclui desde a pré-escola até o ensino médio. O Ministério prevê a transferência de 525 milhões de reais para a compra de itens de higiene e a contratação de serviços de desinfecção. Os valores serão enviados diretamente para as escolas em todo o país. Os parlamentares pediram explicações sobre o corte de mais de R$1,5 bilhão de reais no orçamento deste ano. A medida pode interromper aulas em institutos federais e prejudicar 175 mil alunos. Os gestores anteriores não executaram os valores e o povo lá da economia, que quer economizar de todo jeito, eles viram que tinha um valor considerável, praticamente parado no segundo semestre, e eles simplesmente estenderam a mão e mudaram essa rubrica e tiraram da gente. Milton Ribeiro cobrou o apoio de deputados e senadores. Segundo ele, parte do orçamento foi cortado para pagar emendas parlamentares e fez um apelo. Isso aí poderia voltar como? Através de gestões dos setores parlamentares que poderiam nos ajudar. Movimentos pró-educação fizeram uma manifestação virtual para cobrar uma revisão do orçamento da educação para o ano que vem. Nele já está previsto um outro corte de R$1,8 bilhão de reais que pode inviabilizar investimentos e custeios das universidades federais. Nós estamos falando justamente dos recursos que são utilizados para manutenção, segurança, limpeza, energia elétrica. É impossível de ser absorvido um corte dessa magnitude. O número é realmente considerável. John? Tudo por conta da letargia. Ele falou de gestores anteriores, mas a gente especificamente o gestor anterior, o qual é responsável principalmente por isso, é o ex-ministro Waltraub, que hoje está, para você ter uma ideia, no Banco Mundial. Não é? Foi indicado pelo governo brasileiro por mais de 2 anos para o Banco Mundial. Uma pessoa que não conseguiu gerir o próprio Ministério da Educação. Você está vendo aí esse dinheiro que pode sair, ser bloqueado, como a própria reportagem mostrou, Adalberto, e sair, ou seja, uma letargia no Ministério da Educação durante o governo Bolsonaro. Ainda bem que o novo ministro tomou pé disso, tomou conta disso, está tentando reverter a situação. Okay. E aí, Adalberto, a gente torce para que os parlamentares se sensibilizem, porque como nós frisamos no começo, esse dinheiro pode ser utilizado para pagamento de emendas parlamentares. Como é benefício próprio, talvez eles não vão querer aí, os parlamentares, tentar reverter essa decisão através de um projeto, inclusive, na casa. Obrigado, viu, João? Bom Obrigado. Final de semana. Até segunda. João Coutrinho, nosso colunista de política aqui do Bom Dia. Olha, a televisão comercial no Brasil está completando 70 anos hoje, gente. A gente vai ver, inclusive, uma reportagem especial mostrando a evolução desse veículo fantástico. Vamos ver. Menina bonitinha, eu pergunto pra valer. A mesma praça, o mesmo banco, só o jeito de arquivar um dos programas favoritos dos brasileiros é que mudou. Aqui nós temos nessa fita a primeira Praça é Nossa exibida no SBT. Essa fita é uma quadruplex, uma fita inclusive muito pesada, difícil de manuseio. Ela funcionava como uma fita de cinema mesmo, sabe? De rolo. Quisesse cortar um pedacinho, editar, teria que ser na lâmina, na tesoura. A máquina que rodava esse tipo de fita nem funciona mais. No acervo do SBT são cerca de 400 mil mídias de todos os modelos. Depois da quadruplex, veio a VPR na década de 1970 e já permitia edição na máquina. Foi seguida pela Ilmatic fita cassete. As Betacams e os discos já contaram com versões analógicas e digitais, até a HDCam. Essa, em alta definição, veio em 2007. O conteúdo é transcrito e pode ser pesquisado a qualquer momento pelo computador. A programação não é mais gravada da mesma forma porque a tecnologia também mudou. Os transmissores digitais chegaram para revolucionar a qualidade das imagens que você vê. Quando a gente tem uma definição um pouco maior, a gente tem um ponto cada vez menor.
E esse ponto menor, ele dá uma nitidez maior na qualidade tanto das cores quanto da própria imagem, né? Profundidade e qualidade de cores também. Bem diferente do que a gente via antigamente. Quando a gente tinha uma TV analógica, em alguns lugares que não tinha um sinal muito bom, a gente tinha chuviscos, né? E esses chuviscos a gente percebia que era como se fossem uns quadradinhos. O sinal do SBT é transmitido por esta torre, na zona oeste da capital paulista. O nome, Assis Chateaubriand, é uma homenagem ao magnata da comunicação e fundador da primeira emissora de televisão do país, a extinta TV Tupi. Foi o empresário que começou a obra da torre, interrompida com a falência da Tupi em 1980. O SBT concluiu a construção da antena de 165 metros de altura, inaugurada 2 anos depois. Só falta você, a gente está te esperando. Tudo que é produzido nos nossos estúdios chega aqui por essa espécie de receptor. O sinal passa por esses geradores e deles vai até a antena para finalmente chegar a milhões de televisores. Novos tempos, novas tecnologias e a paixão de sempre pela programação que invade as nossas casas há 70 anos. E a TV Difusora é a emissora que há mais tempo entra na casa das pessoas e vai levando informação. Você está acostumado a entrar, a perceber que a nossa programação, né? A gente entra na sua casa aí todos os dias. Pela manhã a gente toma café da manhã com você. Pois é, hoje a gente vai fazer o contrário. A gente vai tentar fazer com que você entre aqui na nossa casa e veja um pouco do que acontece por aqui. Os bastidores da TV, aqui nosso voador, os nossos cinegrafistas ficam posicionados. Aqui você já tem um outro cenário para o programa que vem na frente. Aqui é tudo assim, ó, a mágica acontece dessa forma. Ali o Tudo de Bom, aqui uma parte do Hora D também, e é assim que funciona. Então, você vai entrando na casa da gente todos os dias e agora a gente quer convidar você para entrar na nossa casa. Então vem com a gente que a gente vai mostrar um pouquinho da nossa casa. Não vai dar para mostrar tudo, está aqui o Denilton me dando apoio com esse microfone aqui para a gente não perder a qualidade do nosso áudio nessa saída que a gente vai fazer aqui. E a gente vai mostrar um pouco da nossa casa, como eu falei para você. Vem para cá, ó. A gente tem aqui o setor do Master, tá ali o Piauí, um dos funcionários mais antigos do Sistema Difusora de Comunicação. Tá aqui, ó. Grande Piau, dá um alô pro pessoal aí, ó. Aí, ó, no dia que a TV completa 70 anos, a chegada da TV comercial no Brasil, a gente mostra um pouco para você da nossa casa. Ali é exatamente onde todas as vinhetas, os comerciais, chamadas são rodadas. Aqui a gente tem as ilhas de edição. Quem está aqui é o Luciano agora, nessa ilha, já preparando o próximo jornal. Luciano, dá um alô pro pessoal, que a gente está ao vivo para o Maranhão inteiro, vale a pena. Aí o nosso Luciano, que está com a gente aqui, um dos editores do Sistema Difusora de Comunicação. Desse outro lado ali fica a ilha do Leandro também, outras ilhas que a gente tem aqui no Sistema Difusora. O John Coutrinho já está por ali, ó. Já participou, já está paradinho por aqui. E vem para cá porque esse setor aqui é extremamente importante, aqui é o centro onde tudo acontece. O coração da coisa é aqui. E olha quanta gente, a televisão, como eu digo, às vezes é ingrata e a gente não mostra no ar as pessoas que fazem a televisão. E aqui está parte dessa equipe, está ali o nosso Bueno, está aqui Sacramento, Ivone também, o nosso querido Pipoca, mais conhecido como Pipoca, não vou nem dizer o nome dele, senão o pessoal não vai conhecer, aí que está assistindo a gente ao vivo agora. Isso aqui é um pouquinho da casa da gente, mostrando um pouco desses bastidores daquele programa que a gente faz, inclusive com muito orgulho, porque o Bom Dia Maranhão é o telejornal que há mais tempo está no ar na TV maranhense. A gente está no ar há mais tempo e a TV Difusora é a TV que há mais tempo entra nos lares de todos os maranhenses. Aqui é um pouquinho da nossa casa, a gente mostrando para você nesse dia que a TV completa 70 anos. Vem para cá que a gente vai fazer assim. A gente vai encerrar aqui de fora hoje o nosso Bom Dia. É uma data importante. Vem para cá, a gente mostrou ainda há pouco para você a nossa torre, né? Nossa torre de transmissão. Numa das passagens de bloco na nossa saída, a gente mostrou para você. E é com muita satisfação que a gente, em nome de toda a equipe, agradece você, essa audiência que só cresce, como a gente diz, no nosso Bom Dia. Aqui do lado de fora, mostrando inclusive um dos nossos carros de externa, que a gente vai encerrar a nossa transmissão de hoje do Bom Dia. A gente espera que você tenha um final de semana maravilhoso, que tudo dê certo para você nesse fim de semana. E a gente vai estar aqui segunda-feira, se Deus quiser, para trazer mais informações para você, imagens de todo o estado, os amigos aí de Imperatriz, da TV Difusora Imperatriz, os amigos da Sinal Verde em Caxias também recebendo o nosso abraço. O Maranhão inteiro unido através da informação. A gente mostra um pouquinho da nossa torre de transmissão para você que você tenha uma noção realmente de um pouquinho da nossa casa aqui no Maranhão. Esse trabalho só é possível porque existe uma equipe técnica que está nos bastidores para que você em casa tenha a melhor informação,
com qualidade de imagem, com áudio também. E a gente nessa data também faz essa homenagem a essa equipe técnica que muitas das vezes, como eu digo, em geral não aparece na TV, né, para que a gente esteja aqui agora a toda uma equipe, um trabalho de equipe, um trabalho de bastidores que é feito. E a televisão vai continuar cumprindo a sua missão. E você tem um papel importante nisso também, de sugerir, de criticar, inclusive, quando achar que merece crítica, o nosso trabalho. Não somos infalíveis, ninguém é. Não temos compromisso com o erro, nosso compromisso é com a informação e vai ser assim. A gente está, inclusive, perto agora de uma data extremamente importante, quando nós vamos escolher os gestores dos municípios e as câmaras de vereadores também terão aí, aqueles que estão na Câmara vão submeter os seus nomes aí à renovação ou não deste mandato que é dado por você. É um momento de eleição, um momento importante para o país e que a gente precisa saber que cidade a gente quer para nós, não é? E isso passa pela escolha que vamos fazer através do voto. A Difusora está preparando todos os detalhes para fazer, inclusive, uma sabatina com os candidatos. Nós faremos isso já com o sorteio, a participação dos representantes dos partidos e em breve você vai ter mais detalhes, mais informações sobre esse assunto aqui para nós aqui na TV Difusora, tá bom? A gente mostra mais um pouquinho da nossa torre para a gente poder encerrar então a nossa participação aqui do pátio, trazendo para você detalhes, como eu falei ainda há pouco, um pouquinho dos bastidores da nossa casa aqui no estado do Maranhão. Bial Mendes está comigo aqui, Bial inclusive que faz conosco o Sistema Difusora de Comunicação, trabalha na FM. Bial, 70 anos da chegada da TV comercial no Brasil e que bom que a gente tem esse veículo tão forte. Você é do rádio, já fez televisão também, faz com a gente aqui todos os dias, entra uma TV que entra na casa dos maranhenses e a mais tradicional, a mais antiga TV do Maranhão no ar, que é a TV Difusora, numa data significativa como essa, né? Pois é, parabéns a você, parabéns a todo o Sistema Difusora, aos amigos aí das filiadas no interior do estado. A TV, ela tem se modernizado, nós temos visto isso. Eu via você ainda há pouco mostrando vídeos, né, que os telespectadores acabam enviando para lá. Muitas pessoas falam dessa competição da internet com a TV, mas o registro de hoje é exatamente para mostrar que continua firme e forte, 70 anos da TV, da nossa TV de canal aberto, TV comercial. E eu sinto feliz de estar aqui na Difusora, né, a primeira do Maranhão. Como sempre, meu abraço e parabéns especial aos amigos do interior que têm se esforçado muito para manter o povo informado. É interessante como que esse avanço da tecnologia, a gente mostrou uma reportagem especial ainda há pouco, falando desse avanço tecnológico, mas ele passa por aqui também. Ó. O Bial está aqui com 2 celulares, inclusive é com um celular desse que muitas vezes ele entra no ar no Bom Dia Maranhão, pegando flagrantes de acidentes do trânsito, situações que acontecem no dia a dia da cidade. O Bial está lá para registrar tudo e participar. Quer dizer, com a internet, com o avanço tecnológico, também ficou mais fácil as pessoas terem acesso a essa informação, né, Bial? Sim, chega muito mais rápido, né? Não tem mais aquela história de colocar uma torre, uma antena, um link, pela internet, quando ajuda, porque às vezes também ela falha, né? Chega rápido e a gente informa rapidinho. Legal, importante. Obrigado, Bial, pela participação. Mais uma vez, parabéns. Pessoal, vamos encerrando então a nossa participação aqui dessa área externa da Difusora. Geralmente a gente não faz isso no Bom Dia, é um programa mais quadradinho, fechado no estúdio, mas hoje a gente veio para cá para mostrar realmente um pouquinho da nossa casa para você que nos acompanha. Na segunda-feira a gente vai estar de volta com muita informação. Segunda-feira, inclusive, é dia do quadro Trabalho e Emprego. Na segunda-feira a gente vai falar sobre oportunidades de trabalho que surgiram, gente, durante a pandemia. Que oportunidades foram essas? Que características devem ter essas pessoas que vão para o mercado de trabalho nesse período de pandemia, hein? Eu te espero na segunda no Bom Dia Maranhão para você. Um ótimo dia. A gente encerra então a edição dessa sexta-feira, desses 70 anos da chegada da TV no Brasil. Tchau, tchau. Até segunda. Fique com Deus. Bom final de semana.